Esta é Ferroeste, um corredor de aço que, só em 2024, levou 1,2 milhão de toneladas pelos 248 quilômetros de extensão entre Guarapuava e Cascavel, um trecho curtinho no mapa, mas que abre a porta de Cascavel para o Porto de Paranaguá. Agora, o plano muda de escala. A nova Ferroeste projeta sair de 248 para 1.567 quilômetros de trilhos, um salto de cerca de 530% na extensão. E no que realmente importa, carga. A capacidade estimada do corredor sobe para perto de 40 milhões de toneladas por ano, o que equivale a mais de 33 vezes o que a empresa transportou em 2024. Neste vídeo, você verá como a nova Ferroeste expande sua malha, onde cada ramal se encaixa no mapa, porque a capacidade salta para aproximadamente 40 milhões de toneladas e quais trechos e obras portuárias tornam esse corredor possível. Antes do mapa se abrir, vale situar o que já roda. O trecho da Ferroeste tem 248,6 quilômetros entre Guarapuava e Cascavel, em bitola métrica, e 20 toneladas por eixo, carregando majoritariamente soja e, no retorno, contêineres refrigerados. Integra-se a malha da Rumo em Guarapuava para alcançar o Porto de Paranaguá, mas a linha não chega ao litoral. Já a nova Ferroeste pega esse fio e estica o corredor até o Mato Grosso do Sul. O tronco oeste nasce em Maracaju, onde soja, milho e algodão formam o tripé de carga. Avança para Dourados, polo agroindustrial, cruza o rio Paraná na altura de Guaíra e entra no oeste paranaense por Toledo até ancorar em Cascavel. Dali, um ramal aponta ao sul para Chapecó, via Pinhalzinho, com cerca de 260 quilômetros, dedicado ao complexo de carnes e rações do oeste catarinense. Outro corre a oeste até Foz do Iguaçu, com pouco mais de 120 quilômetros. Do nó de Cascavel, o trecho existente segue a Guarapuava e será repotencializado, com faixas em bitola mista para garantir direito de passagem e composições mais pesadas. De Guarapuava para baixo, começa a descida que muda o jogo. Um traçado novo contorna gargalos centenários da Serra do Mar e desce por Balsa Nova e Morretes até Paranaguá, onde o Moegão Leste consolida a descarga ferroviária. Em números, o arco completo chega a 1.567 quilômetros e toca cerca de 66 municípios, conectando a produção do Mato Grosso do Sul, o coração do agro paranaense e o oeste catarinense aos berços do Porto. Hoje, onde não há trilho, o escoamento roda majoritariamente de caminhão, com transbordos em pátios e janelas portuárias que alongam o ciclo. É por isso que as cargas saem por rodovia até se conectar à malha ferroviária existente ou seguir direto ao litoral. Com a nova Ferroeste fechando essas lacunas, o trajeto Campo-Porto passa a ser contínuo sobre trilhos. Em tempo, a janela típica de 2 a 3 dias porta a Porto cai para 1 dia em regime comercial. Em custo, a troca de rodovia por ferrovia em longos trechos tende a reduzir o frete na casa de 15% a 25% e a economizar R$30 a R$60 por tonelada em corredores de mais de 1.000 quilômetros. Em parâmetros de via, o desenho adota bitola larga de 1,60 metros no novo tronco, reforça lastro, usa solda contínua e controla rampa e raio para manter cadência de 70 a 75 km por hora no Planalto e segurança na Serra. Em extensão, Maracaju-Cascavel soma cerca de 405 km, Guarapuava-Paranaguá, outros 405 km, além dos 248,6 km já existentes. A semente da ligação ferroviária leste-oeste no Paraná aparece ainda no século XIX, quando relatórios de obras públicas já cogitavam costurar o litoral à fronteira do Iguaçu por trilhos. O traço só ganharia corpo um século depois. Em 1988, nasce a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., a Ferroeste, com outorga federal para construir, manter e operar a espinha Guarapuava-Cascavel. A ideia era simples e potente, dar vazão ferroviária à fronteira agrícola do oeste paranaense, encurtando a distância econômica até o Porto de Paranaguá via integração com a malha nacional.
Os anos 1990 abrem com um desenho de mercado típico da época. Em 10 de dezembro de 1996, a subconcessão da operação é leiloada para a Ferrovia Paraná S.A. por 30 anos, com compromissos de frota e ampliação de serviços. Na prática, a prometida aceleração não se materializa como planejado. Uma década depois, diante de um contrato que o governo estadual considerou descumprido, o Estado retoma o controle operacional. Em 18 de dezembro de 2006, com a falência da subconcessionária, a Ferroeste volta a operar diretamente o trecho. A partir daí, o esforço se divide entre pôr o trem para girar e construir infraestrutura ao redor. Em Cascavel, cooperativas puxam terminais retroferroviários. Caso da Cotriguaçu, que estrutura plantas frigorificadas e graneleiras em fases, somando centenas de milhões de reais em investimento ao longo do tempo. Na via, a empresa moderniza processos e gradualmente renova material rodante. Em 2014, chegam locomotivas EMAC MX620 de 2.000 HP. Em 2015, um lote expressivo de vagões e locomotivas eleva a capacidade teórica de tração. A virada mais determinante, porém, vem da rotina operacional. Redução de ciclo de vagões, fluxos amarrados com clientes e priorização de cargas com maior valor logístico por trem. Os resultados aparecem em degraus. Em 2015 e 2016, a tonelagem cresce em ritmo elevado. 2016 fecha na casa de 831 mil toneladas e 2019 e 2020 consolidam um novo patamar. Em 2020, a ferrovia atinge 1,38 milhão de toneladas úteis, com a soja respondendo por mais da metade do volume e as proteínas congeladas ganhando espaço no retorno em contêineres refrigerados, sinal de que o corredor passou a respirar nos dois sentidos. O traçado, ainda limitado aos 248,6 quilômetros entre Cascavel e Guarapuava, prova que, com coordenação de janelas, é possível competir no longo curso usando a conexão com a Malha Sul até o litoral. Enquanto a operação amadurece, cresce a ambição de rede. Em 2020 e 2022, o Estado estrutura audiências públicas para uma expansão de escala continental, a nova Ferroeste. De agosto de 2024 até outubro de 2025, o tabuleiro institucional andou. Uma nova lei autorizou a desestatização da Ferroeste e abriu a fase de modelagem para leilão na B3. As peças públicas indicam um ciclo de estudos de até 18 meses para fechar o desenho econômico-jurídico. Em paralelo, a própria companhia publicou as demonstrações de 2024 em abril de 2025, consolidando o salto operacional daquele ano e servindo de base para a transição. No chão de obra e de pátio, houve movimentos concretos. Em 12 de fevereiro de 2025, o governo autorizou 82 milhões de reais para requalificar o terminal da Ferroeste em Cascavel, 8 quilômetros de vias internas, 5 rotatórias e 95 mil metros quadrados pavimentados, aliviando gargalos entre caminhão e trem no oeste paranaense. Do lado do porto, o Moegão Leste avançou forte ao longo de 2025 e chegou a 67% de execução em 25 de agosto de 2025. A nova recepção ferroviária foi dimensionada para até 900 vagões por dia, conectando 11 terminais e reduzindo cruzamentos urbanos no acesso a Paranaguá, pré-requisito para a cadência que a nova Ferroeste promete. Para sair do papel, o corredor precisa de 3 chaves virando ao mesmo tempo: licença ambiental, contrato de concessão e projeto executivo com financiamento amarrado. A primeira é a licença prévia. Ela define condicionantes: travessias de fauna, supressão vegetal controlada na Serra do Mar, manejo de curso d'água, salvaguardas arqueológicas, plano de comunicação social. Sem essas regras, não há terraplenagem, não há ponte, não há dormente. A segunda é o edital do leilão. A desestatização autoriza, mas o que mobiliza a indústria é um contrato com metas claras: velocidade média por trecho, disponibilidade de via, janelas máximas de manutenção, tempo porta a porto, regras de interoperabilidade com a malha existente e penalidades. O edital precisa cravar fases construtivas. Oeste Cascavel primeiro, Cascavel Guarapuava repotencializado na sequência, Serra do Mar e acesso portuário por último.
além de uma matriz de riscos que diga quem responde por eventos ambientais, variação de capex, desapropriações e remanejamento de utilidades. A terceira é o nível de projeto e o dinheiro. O corredor só arranca com projetos executivos compatibilizados, geometria definitiva, sondagens de fundação nas grandes pontes, especialmente no Rio Paraná, memoriais de cálculo, especificação de trilho, dormente, fixação, drenagem e contenções. Em paralelo, precisa de um pacote financeiro que combine capital do concessionário, dívida de longo prazo e instrumentos de mercado. A ancoragem de demanda vem com contratos de carga, agroindústria no Mato Grosso do Sul e Oeste do Sul, tradings de grãos, frigoríficos, celulose e fertilizantes para o backhaul. Há um bloco invisível que costuma travar cronogramas, servidões e desapropriações. O traçado passa por dezenas de municípios. Cada trecho exige cadastro fundiário, avaliação, negociação ou judicialização, além de programas de reassentamento quando houver ocupações. Também entram remanejamentos de dutos, linhas de transmissão e adutoras. Nada mais caro do que parar uma frente porque faltou desligar uma rede. No litoral, o licenciamento exige alinhamento fino com áreas sensíveis de Mata Atlântica e unidades de conservação do entorno. Passagens de fauna, bacias de contenção para águas de canteiro, controle de sedimentos e monitoramento de ruído não são itens depois. Precisam estar no PBA e no orçamento desde o começo. É ali, na Serra, que condicionantes ambientais viram engenharia e agenda de obra. Na interface operacional, faltam protocolos fechados com a malha vizinha e com o porto. A bitola mista, os pátios de cruzamento e a sinalização precisam garantir que o ganho no Planalto não morra em fila na descida. Em Paranaguá, as moegas ampliadas e a segregação de linhas urbanas têm de estar comissionadas quando os primeiros lotes ferroviários chegarem. Caso contrário, a ferrovia entrega mais trem do que o cais consegue engolir. E como serão as obras? Bem, para transformar a atual estrutura num corredor interestadual, a engenharia da Nova Ferroeste parte de 3 decisões-mãe. Alongar o eixo, descer a Serra do Mar por um traçado moderno e, no meio do caminho, converter o miolo para padrões de alta capacidade. No oeste, a construção começa com quase toda a ferrovia moderna de carga, terraplenagem em grandes plataformas, bueiros celulares para drenagem e obras de arte correntes sobre arroios do Planalto. Entre Maracaju e Mundo Novo, a topografia favorece longas tangentes e rampas suaves, o que permite lastro alto e sublastro bem compactado, reduzindo manutenção. O grande salto técnico está no cruzamento do Rio Paraná, na altura de Guaíra. Ali, a ferrovia exige uma ponte de grande porte, vãos principais para liberar a calha navegável, fundações profundas e aparelhos de apoio capazes de acomodar retrações térmicas do trilho longo soldado. Do lado paranaense, a via chega a Toledo e Cascavel, onde nasce um entroncamento. A engenharia prevê pátios alongados, desvios longos e sinalização de via que permita cruzamentos rápidos e formatação de trens com mínimo tempo de pátio. O ramal a Chapecó exige cortes e aterros em relevo ondulado, com pontes médias sobre vales agrícolas. O ramal a Foz do Iguaçu agrega acessos logísticos para contêineres e proteína, pensando desde já em terminais retroportuários de fronteira. Em todos os casos, valas drenantes e dispositivos de contenção de taludes são dimensionados para chuvas intensas, padrão essencial em solos argilo-arenosos da região. Do nó de Cascavel para leste, entra a cirurgia no que já existe. O trecho atual até Guarapuava, em bitola métrica e 20 toneladas por eixo, é repotencializado. Retificação de curvas críticas, reforço de obra de arte, substituição de dormentes de madeira por concreto nos pontos remanescentes e instalação de trilho pesado em barras longas, tudo casado com trechos de bitola mista. A descida da Serra do Mar é o trecho mais detalhado. O traçado novo foi desenhado para fugir de gargalos centenários, curvas apertadas, rampas que castigam locomotivas e travessias urbanas que impõem limites operacionais. A nova engenharia ataca com rampa controlada, raio mínimo mais generoso e, sobretudo, via dupla por dezenas de quilômetros na serra. Via dupla em serra não é luxo, é física aplicada. Elimina esperas de cruzamento em rampas longas, estabiliza o headway e segura a velocidade de cruzeiro em patamares comerciais. Completa o pacote um conjunto de viadutos e túneis curtos, dimensionados para minimizar a supressão vegetal e atravessar espigões de rocha sem serpentear desnecessariamente. Um risco de trilhos volta a costurar o mapa do Nordeste e muda a pergunta central.
Quanto vale encurtar milhares de quilômetros de rodovia com um corredor de ferro até o Atlântico? Bem, a Transnordestina acabou de entrar em sua reta final, uma obra que reorganiza rotas de grãos, minérios, cimento e combustíveis, ligando o interior produtivo a um porto industrial sem depender de travessias urbanas lentas. Ao longo do traçado, cortes em rocha, viadutos curtos e pátios operacionais dão forma a uma esteira contínua, pensada para comboios longos, onde antes havia estrada, pedágio e fila. No fim da linha, a integração com o complexo do Pecém explica a prioridade. Menos transbordos, mais tonelada por hora, contrato de exportação com custo que fecha. E um segundo movimento já se desenha no horizonte, com a reconexão à Suape e reabrindo um triângulo logístico capaz de alterar o eixo de competitividade da região. Neste vídeo, você verá a história que moldou o projeto, o desenho técnico que justifica cada quilômetro, o estado atual das frentes de obra e a engenharia que permite operar trens pesados no semiárido. A história da Transnordestina começa antes do primeiro dormente. Em 1997, a antiga malha da Rede Ferroviária Federal no Nordeste foi privatizada e a concessão passou para a Companhia Ferroviária do Nordeste, controlada pela CSN. O objetivo era elevar a qualidade do transporte de cargas numa rede que, à época, operava em bitola métrica e sofria com gargalos históricos. Esse passo abriu espaço para uma ambição maior. Uma ferrovia nova, traçada para encurtar distâncias entre o interior produtor e portos de calado profundo. Em 2002, estudos de um traçado moderno ganharam corpo e, em 6 de junho de 2006, o governo federal lançou oficialmente as obras em Missão Velha, no Ceará. O anúncio veio com promessa de entrega rápida e orçamento que, então, parecia viável. O plano tinha carga simbólica, recolocar o Nordeste no mapa da infraestrutura pesada em sintonia com o ciclo de investimentos do PAC. Nos primeiros anos, o avanço real ficou aquém das expectativas. Metas escorregaram, custos subiram e o trecho inaugural serviu mais como sinal do que como solução. Ainda assim, a decisão de tirar do papel uma ferrovia com padrão de desempenho superior à rede legada não voltou atrás. A década seguinte foi marcada por engenharia societária e ajustes regulatórios. A concessionária mudou de nome, de CFN para Transnordestina Logística S.A. Abriu capital por exigências da ANTT e, em 2013, passou por uma cisão que separou a operação da malha antiga da construção da nova ferrovia. O desenho institucional ficou mais nítido. Uma empresa para tocar a obra e adiante operar um corredor pensado para granéis e longas distâncias. As dificuldades, porém, persistiram. A cada replanejamento surgiam novas projeções de prazo e orçamento, enquanto órgãos de controle reforçavam a lupa sobre cronogramas e compromissos. A partir de meados dos anos 2010, injeções de recursos e tentativas de repactuação mantiveram o projeto vivo, mesmo com períodos de canteiros em ritmo lento. A pauta saiu e voltou à agenda federal algumas vezes, ora pela necessidade logística, ora pelo peso político de uma obra estruturante no semiárido. Relatos daquela fase misturam promessas de retomada e frentes localizadas com resultados tímidos, o que alimentou críticas e questionamentos sobre governança e capacidade de entrega. O ponto de inflexão recente ocorreu em 2022. Na mesa da ANTT e do TCU, formou-se um entendimento. Para evitar a caducidade, caberia repactuar prazos, exigir garantias e cindir o trecho pernambucano de Salgueiro a Suape, retirando-o da concessão principal. Em 23 de dezembro daquele ano, o primeiro termo aditivo redefiniu oficialmente o escopo, manteve a conexão de Eliseu Martins ao Pecém e deslocou a solução de Suape para outra trilha contratual. Com isso, a extensão nova caiu para pouco mais de 1,2 mil quilômetros e um cronograma de conclusão até o fim da década foi pactuado. De 2023 em diante, a narrativa mudou de tom. Com o aditivo vigente e repasses assegurados, o eixo Piauí-Ceará ganhou prioridade, enquanto Pernambuco voltou ao tabuleiro por meio do novo PAC e da Infra S.A., com previsão de licitar, em outubro de 2025, o lote SPS-4 entre Custódia e Arco Verde, como etapa de reativação do caminho a Suape. Em paralelo, Estados e União anunciaram novos aportes, reforçando a pressão por marcos de entrega. O projeto da nova Transnordestina nasce como um corredor de exportação pensado, desde o traçado até o último parafuso do pátio portuário. A espinha dorsal liga Eliseu Martins ao complexo do Pecém em algo em torno de 1.206 quilômetros, com uma arquitetura maior que inclui
o desenho conceitual, a conexão à SWAP e a articulação futura com a Norte-Sul. A lógica de linha-tronco robusta, preparada para comboios longos e pesados, alimentados por terminais interiores que funcionam como funis de carga. A escolha de parâmetros de via, rampas e raios de curva foi deliberada para transformar relevo e distância em regularidade operacional. A base técnica começa na bitola. A ferrovia é concebida em bitola larga de 1,60 metros, com trechos de bitola mista onde a compatibilização com a malha métrica legada exige, criando uma ponte física entre capacidade elevada e interoperabilidade regional. Em termos geométricos, o projeto adota a rampa máxima compensada de 1% no sentido de exportação e 1,5% no sentido de importação, além de raio mínimo de 400 metros, parâmetros clássicos de corredor de granéis que permitem manter tração e velocidade de cruzeiro com economia de energia e menor desgaste de material rodante. Esses números são o metrônomo da via, ditam quantos vagões se podem puxar sem matar a fluidez. Em planta e perfil, o traçado busca vales largos e cristas suaves para reduzir movimentos de terra e evitar serras com curvas de baixa velocidade. Quando o relevo exige, aparecem os atalhos de engenharia, cortes em rocha para baixar cotas, aterros longos para nivelar gargantas, bueiros dimensionados para cheias repentinas do semiárido e obras especiais sobre rodovias e cursos d'água. Na prática, a plataforma ferroviária vira um tabuleiro que repete a mesma regra por centenas de quilômetros. Subleito estabilizado, camada de sublastro onde necessário, lastro com granulometria controlada, dormentes e trilhos soldados em barra longa contínua, minimizando juntas e vibração. Essa regularidade de milímetros é o que transforma quilômetros de brita e aço em uma régua confiável para milhões de toneladas por ano. A operação pesada pede pontos de respiro. Por isso, o desenho prevê pátios de cruzamento e ultrapassagem espaçados com lógica de headway, permitindo que dois trens se encontrem sem sacrificar a média de velocidade. Nos anexos regulatórios, os pátios de fase plena aparecem tipicamente a cada cerca de 20 quilômetros, com 2.500 metros de extensão útil, medida suficiente para acomodar composições longas sem quebrar o fluxo da principal. É onde a via ganha cadência. Um entra, o outro passa, ambos seguem. Sinalização com bloqueio automático e controle centralizado fecha o triângulo com telecomunicações em fibra e rádio, dando previsibilidade aos intervalos. Os terminais interiores cumprem o papel de transformar produção pulverizada em trens unitários. No desenho funcional, os polos agro e mineral carregam por gravidade entulhas alinhadas a linhas de desvio, com balanças dinâmicas, peneiras e supressores de pó. Para cimento, clinker e derivados, a lógica combina silos, moegas e correias encapsuladas. O objetivo é um ciclo padronizado, chegada do vazio, inspeção rápida, carregamento cronometrado, liberação para a via principal. Quanto mais repetível o rito, mais perto a ferrovia chega da ideia de esteira que não para. O quadro de setembro de 2025 mostra um canteiro distribuído em 3 estados, com frentes técnicas sincronizadas para liberar trechos em sequência e reduzir vazios entre pátios operacionais. No Ceará, as ordens de serviço cobrem o acesso retroportuário e uma faixa interior que avança por municípios como Caucaia, Baturité, Itapiúna, Quixadá, Quixeramobim e Pique Carneiro, preparando cruzamentos e obras de arte menores para fechar a costura até o litoral. A autorização específica do acesso ao porto, o chamado trecho 11 entre Pecém e Caucaia, garante que a via chegue diretamente às áreas industriais e de embarque, evitando travessias urbanas e permitindo que os primeiros trens teste encontrem infraestrutura de recepção já em configuração portuária. Esse mesmo bloco cearense entrou, ao longo de 2025, na zona de relevo que mais exigia engenharia de detalhe, o maciço de Baturité. Ali, a estratégia prioriza a estabilização de taludes, drenagem de cheias concentradas e suavização de rampas por meio de cortes e aterros longos, enquanto pátios de cruzamento são implantados a intervalos regulares para garantir headway estável quando a via for comissionada. A comunicação oficial do Estado gravou o objetivo de acionar as primeiras operações a partir de um terminal intermodal no Piauí ainda este ano, o que coloca pressão para que esses pátios cearenses estejam prontos para receber e despachar composições em janelas de teste e pré-operação. No Piauí, a fotografia é de plataforma consolidada em grande extensão e superestrutura entrando no ritmo.
O trecho de referência entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo, recorte de 151 quilômetros, alcançou um terço da segunda fase concluída, com cronograma estadual indicando antecipação de entregas e montagem de trilhos e dormentes trazida para o primeiro semestre de 2026. Essa faixa funciona como trilho-mãe para os comboios que devem estrear a fase piloto. Além do ganho físico, há um pacote de ajustes operacionais em curso: balizamento de pátios, testes de geometria de via, aferição de soldas em barra longa e preparação de equipes para a inspeção mecanizada de lastro. Projeções locais apontam o conjunto piauiense inteiro encerrado no segundo semestre de 2028, encurtando em cerca de um ano o horizonte originalmente trabalhado para esse recorte. A sinalização mais concreta de estreia vem da agenda piauiense. Anúncio de primeira viagem em outubro, em caráter demonstrativo, associado ao avanço de obras civis e à disponibilidade progressiva de pátios para cruzamentos operacionais. Em linguagem logística, significa começar a puxar o fio do comissionamento com trens leve carga, validando geometria, comportamento de lastro e tempos de cruzeiro entre pontos de respiro. Essa etapa produz dados reais para calibrar as janelas de manutenção e a cadência entre terminais, enquanto o restante do tronco continua em implantação. Pernambuco, por sua vez, reabre a frente por um caminho administrativo próprio. O lote SPS 4, entre Custódia e Arco Verde, tem edital confirmado para ser publicado até o fim de outubro, retomando 73 quilômetros de plataforma com recursos dedicados e cronograma específico. Reuniões com prefeitos do Sertão e do Agreste alinharam, além do lote inicial, a implantação de 2 portos secos ao longo do traçado estadual. Uma maneira de concentrar carga regional e reduzir tempos mortos de caminhão até os terminais ferroviários. A recomposição pernambucana seguirá em fases, com mobilização de campo prevista a partir do início de 2026, enquanto os demais lotes são estruturados. Quando o corredor entrar em regime, a conta muda no chão da fábrica e no campo. Para quem produz grãos no sul do Piauí, o frete até o Atlântico deixa de rodar a mais de 1.000 quilômetros por rodovia e passa a seguir em trem unitário, com um ganho típico de 20% a 35% no custo por tonelada e variação menor de prazo. Em termos de tempo, um percurso que hoje consome dias pode cair para algo em torno de 24 a 36 horas porta a porto, com previsibilidade para fechar contratos de exportação sem gordura de risco. Ferrovia pesada também é emissões. Por tonelada quilômetro, a pegada de carbono tende a cair em até 70% frente ao caminhão, o que ajuda indústrias a cumprir metas ambientais sem investimentos extras. No entorno do Pecém e adiante de Suape, a transformação é industrial. Com trens chegando à retroárea, a taxa de carregamento por hora sobe e o navio atracado vira menos gargalo e mais fluxo contínuo. Isso cria espaço para ampliar esmagamento de soja, movimentação de clinker e cimento e embarque de minérios do sertão cearense e do interior piauiense. O efeito indireto aparece no retorno. Fertilizantes, combustíveis e insumos chegam em composições dedicadas, reduzindo o custo de abastecimento agrícola e de obras regionais. Para o varejo e para a indústria leve, a linha abre caminho a serviços de container em ramais e terminais secos, encurtando a distância logística de polos do Agreste e do Cariri a cadeias globais. A malha urbana sente um impacto na segurança e no tráfego. Menos carretas em eixos críticos significam menos acidentes, menor desgaste de pavimento e queda de custos de manutenção rodoviária. Na economia local, a operação permanente sustenta empregos qualificados em via, material rodante, sinalização e terminais, além de serviços de apoio, oficinas e fornecedores de lastro, dormentes e metais. Municípios cortados pelo traçado ganham pátios como novos polos de negócios, com galpões logísticos e centros de distribuição que capturam parte do valor do corredor. Um corredor ferroviário inteiro está nascendo no mapa brasileiro. Do litoral norte do Espírito Santo até o coração de Goiás e do Distrito Federal, 4 ferrovias privadas se interligam para formar um eixo de carga que promete encurtar distâncias, reduzir custos e mudar a geografia econômica de exportação. É a proposta da Petrocity Ferrovias, um sistema integrado de trilhos, portos secos e um terminal marítimo em Uruçucuara, operando como uma máquina única. Em números frios, são autorizações por cerca de 2.116 quilômetros pela régua da ANTT e algo perto de 2.160 quilômetros quando se considera o traçado executivo divulgado. Investimentos ferroviários estimados em 23,5 bilhões e, no conjunto com o porto, um pacote chegando até 35 bilhões
bilhões conforme o escopo. Neste vídeo, você verá a lógica por trás do Corredor Centro-Leste, o megaprojeto que vai revolucionar a exportação do Brasil. A história recente do corredor nasce de uma mudança regulatória rara no setor. Em dezembro de 2021, a Lei 14.273 instituiu o regime de autorização, permitindo que projetos privados de ferrovia sejam outorgados por contrato de adesão diretamente com a ANTT. Na prática, abriu-se a porta para corredores costurados à malha pública, com cronogramas, captação e governança próprios, exatamente o ambiente em que o Centro-Leste foi concebido. A necessidade aparece nos números. Recentemente, o Brasil movimentou 2.386,7 bilhões de TKU, com 65% desse fluxo sobre pneus. O ferroviário respondeu por algo próximo de 21%, deixando uma matriz pesada no modal mais caro e emissora para longas distâncias. O efeito no bolso do país é direto. O custo logístico foi estimado em 11,6% do PIB, cerca de 3 pontos acima da média da OCDE, o que encarece exportações e corrói margens no interior. Em português simples, muitos caminhões fazendo um trabalho que o trem executa melhor quando a viagem é longa e repetitiva. Há ainda a régua ambiental. Por tonelada quilômetro, a ferrovia emite cerca de 13,5 vezes menos CO2 do que o rodoviário, e os cenários oficiais de planejamento projetam ganhos expressivos quando a participação do trilho se aproxima de 40% do total transportado. Nesse quadro, um eixo dedicado como o Centro-Leste funciona como válvula de escape. Desloca a carga pesada do asfalto para o trilho, corta consumo de diesel, reduz emissões por unidade transportada e encurta a janela entre a porteira e o costado do navio. A PetroCity entrou por essa porta com 4 trechos outorgados. A EF-030, a chamada Estrada de Ferro JK, ligando Barra de São Francisco, no Espírito Santo, a Brasília, em 1.108 quilômetros. A EF-456, a Barra 030, de São Mateus, no Espírito Santo, a Ipatinga, em Minas Gerais, em 410 quilômetros. A EF-355, de Unai, Minas Gerais, a Campos Verdes, Goiás, em 530 quilômetros. E a EF-A20, um elo de 68 quilômetros entre Corumbá de Goiás e Anápolis. É a espinha dorsal mais os braços que alcançam polos industriais, zonas de grãos e, no litoral, o porto privado pensado para operar em sincronia com os trilhos. A linha do tempo essencial revela um projeto que amadurece por camadas. Primeiro vieram os contratos de adesão com a ANTT entre 2021 e 2022. Em seguida, as declarações de utilidade pública para abrir caminho às desapropriações por trecho. Em paralelo, o licenciamento ambiental multi-etapas, com metas internas que falam em licenças prévias até meados de 2026 e frente de obras girando entre 2026 e 2027, mirando operação em 2031. É um relógio complexo. Cada avanço jurídico e ambiental libera engenharia. Cada entrega de engenharia sustenta a captação e os contratos de longo prazo com embarcadores. A ideia central funciona como um tapete rolante continental. Em vez de depender de múltiplos transbordos e filas em portos saturados, o corredor amarra origem, ferrovia, porto seco e navio numa linha contínua. Na prática, é como se a fazenda no Centro-Oeste ganhasse um fio direto até o costado do navio no Espírito Santo. A bitola larga de 1,60 metros, padrão nacional de carga, dá robustez mecânica para composições longas e pesadas. Velocidades de projeto ao redor de 80 km por hora e pátios de cruzamento dimensionados para trens extensos reduzem conflitos e aumentam o ritmo. O porto de Uruçuquara, com capacidade divulgada de cerca de 23 MT ao ano, fecha o circuito. Entra vagão, sai navio, com janela de atracação planejada para os picos da safra. A peça 1 desse sistema é a EF-030, a coluna vertebral, em 1.108 km de alcance, que nos materiais executivos pode aparecer com algo perto de 1.188 km por ajustes de traçado. Ela liga a borda capixaba ao Planalto Central. O porquê importa. Concentrar o fluxo pesado em um eixo contínuo reduz custo tonelada-quilômetro e alivia estradas que hoje fazem o papel que a ferrovia cumpre melhor em longas distâncias. Em termos de escala, é como deitar quase a distância entre São Paulo e Salvador numa única via dedicada à carga, com pátios de cruzamento como bolsões de respiro para manter o trem sempre em movimento.
A peça 2 é o conjunto de integrações estratégicas que transforma trilho em rede. Em Mara Rosa, Goiás, o encontro com a Norte-Sul EF-151 e com a FICO EF-354 abre uma janela direta para a safra de soja e milho do Centro-Oeste e para insumos como fertilizantes que retornam ao interior. Em Governador Valadares, Minas Gerais, a interface com a Vitória Minas EFVM cria um corredor potencial para siderurgia, celulose e cargas gerais conectadas ao Espírito Santo e a Minas Gerais. Em Anápolis, a EF-A20 gruda a ferrovia ao Porto Seco e ao polo industrial, acelerando o desembaraço aduaneiro e encurtando o ciclo de contêineres de alto valor agregado. A peça 3 está fora dos trilhos, mas é parte do segredo: os portos secos. Pense neles como aduanas avançadas, com scanners, balanças e pátios de consolidação no interior. Em vez de todo o processo acontecer no litoral, ele se espalha por 6 a 11 unidades ao longo do eixo, conforme etapa e escopo, transformando cidades do interior em verdadeiros hubs logísticos. Resultado prático: menos caminhões represados no porto, mais previsibilidade para quem exporta, giro mais rápido para o vagão que precisa voltar carregado de fertilizantes, peças e máquinas. A peça 4 é o Tupi de Uruçuquara. Não é um porto solto, é um terminal casado com a ferrovia. A retroárea prevista comporta indústrias e energia, de modo que a cada compasso das colheitas e do mercado global, o terminal possa alternar entre granel sólido, carga geral e container. Em números, cerca de 23 milhões de toneladas ao ano compõem um primeiro patamar de operação. Em termos de imagem, é como se a rampa de um aeroporto fosse estendida até os trilhos e cada atracação fosse uma decolagem de toneladas de produto brasileiro. O desenho técnico do corredor bebe em soluções testadas. Via permanente com lastro profundo, onde o subleito exige reforço, dormentes de concreto, fixações elásticas e trilhos de alto padrão para reduzir manutenção. Pátios de cruzamento longos espaçados por trechos calculados para o mix de cargas. Controle centralizado de tráfego para coordenar janelas, cruzamentos e prioridade operacional por contrato. Em rampas mais críticas, soluções de terraplenagem e obras de arte especiais, pontes, viadutos e cortes controlados, que estabilizam o perfil e poupam energia das locomotivas. Nada disso é vistoso para quem passa de carro, tudo isso é decisivo para o custo do frete. Os desafios reais formam a tensão que separa o papel da operação. No licenciamento, processos federais multietapas, LP, LI, LO, em múltiplos estados exigem estudos ambientais robustos, consulta a comunidades e desenho de medidas mitigadoras efetivas. No campo fundiário, as DUPs habilitam a desapropriação, mas a negociação justa e o cronograma de desocupação são marcos sensíveis. No financiamento, o casamento de capital próprio, Project Finance e debentures de infraestrutura precisa andar junto com os contratos que deem lastro à demanda. Na integração, acordos operacionais com a Norte-Sul, a FICO e a EFVM determinam tanto a fluidez quanto os custos de passagem. E a engenharia do dia a dia, padronizar bitola, sinalização, telecomando e manutenção preditiva para que as 4 ferrovias se comportem como uma única máquina. O cronograma-alvo encaixa essas peças na régua do tempo. A janela 2026-2027 aparece como a partida das frentes de obra, com prioridade para trechos que destravam conexões críticas e viabilizam receitas intermediárias. A meta de 2031, como início da operação comercial completa, funciona como farol de planejamento para embarcadores e investidores. Entre um ponto e outro, surgem marcos intermediários, emissões de licenças, contratações de EPCs, fabricação de dormentes e trilhos, montagem de pátios, aquisição de locomotivas e vagões, testes integrados, comissionamento e operação assistida. Na prática, o impacto se mede em horas e reais economizados por tonelada. Um produtor de grãos no eixo de Mara Rosa pode consolidar sua carga em um porto seco local, embarcar num trem de longa distância, cruzar a espinha dorsal do corredor e alcançar Uruçuquara com um único conhecimento de carga, sem peregrinar por transbordos rodoviários e filas de acesso portuário. Para a indústria, em Ipatinga e Governador Valadares, abre-se um duto de aço sob rodas que leva aço, celulose e carga geral ao oceano, com menos variação de prazo e custo. Para Anápolis, o elo ferroviário permite que o Porto Seco funcione como antecâmara aduaneira de exportação e importação, melhorando o giro de container e encurtando o caminho para mercados externos. No costado, o Tupi de Uruçuquara opera como válvula de saída sincronizada com a ferrovia. Capacidade divulgada de
de 23 mt ao ano, desenho multicargas, granel sólido e líquido, containers e carga geral, janelas de atracação dimensionadas para a safra e pátios com pré-gate, OCR e balanças dinâmicas para reduzir a permanência no pátio. Com quebra-mares, a ponte de acesso e retroárea preparada para tancagem e consolidação, o trem descarrega e volta rapidamente com fertilizantes, combustíveis e peças, diminuindo viagens vazias e o custo logístico do ciclo. O projeto ainda prevê um terminal de GNL com apoio a uma termoelétrica a gás de 1,8 gigawatts na retroárea, reforçando energia para a operação e criando carga de retorno estável ao longo do ano. Há também uma mudança silenciosa no tabuleiro competitivo do Atlântico Sul. Ao robustecer um porto capixaba com um corredor dedicado, o Brasil aumenta a redundância e resiliência de seu sistema portuário, criando alternativas ao sudeste congestionado e ao sul mais distante das safras centrais. Emissões por tonelada transportada tendem a cair ao substituir parte do rodoviário por ferrovia e cabotagem. E as cidades do interior atravessadas pelos trilhos deixam de ser apenas pontos no mapa para se tornarem plataformas logísticas com capacidade de reter valor agregado. Nada disso elimina riscos. Licenças podem demorar, traçados podem ajustar quilômetros, orçamentos podem pressionar margens, interfaces operacionais podem custar mais do que o previsto se os contratos não forem bem amarrados. O que separa o canteiro da operação é um conjunto claro: licenças ambientais emitidas e condicionantes em execução, faixas de domínio liberadas, contratos de construção mobilizados, material rodante contratado, acordos de interoperabilidade com FNS, EFVM e FICO, assinados e, por fim, testes e comissionamento que coloquem trens comerciais rodando com segurança. Se der certo, o legado é mensurável e cotidiano. Fretes mais previsíveis sustentam o planejamento agrícola. A indústria ganha uma avenida para exportar com menos volatilidade. O Espírito Santo consolida um hub marítimo ferroviário ligado ao interior. Goiás e Distrito Federal aproximam-se do mar não por rodovias saturadas, mas por um sistema de alta capacidade. É a diferença entre empurrar carga morro acima e deixá-la rolar por um trilho bem assentado. A gravidade logística muda de lado. No fim, a tese cabe em duas linhas: um corredor de 4 ferrovias interligadas, com porto dedicado e hubs no interior, tem escala para redesenhar a logística de exportação. Transformar esse potencial em rotina exige licenças no prazo, engenharia disciplinada e contratos que façam a rede funcionar como um único organismo. Brasília foi planejada para ser o centro do país, mas continua isolada do mar. Entre as plantações do Centro-Oeste e o litoral do Espírito Santo, ainda falta um corredor direto capaz de levar grãos, minério e cargas industriais em grande escala. E assim surgiu essa ligação. Uma ferrovia com mais de 1.300 quilômetros, batizada de Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek. Apesar do nome controverso, é a ferrovia que faltava no Brasil, pensada para cruzar Goiás e Minas até São Mateus, criando um novo eixo logístico para o Porto Central e, em um segundo momento, até abrir espaço para trens de passageiros entre o Planalto Central e o Atlântico. Neste vídeo, você verá como esse projeto nasceu, qual é o traçado previsto e quando começará as obras. O batismo da ferrovia com o nome de Juscelino Kubitschek carrega uma dose de ironia histórica. JK entrou para a memória do país como o presidente das metas e das grandes obras, mas também como o líder que acelerou a rodovização do Brasil, priorizando estradas e montadoras no lugar de uma malha ferroviária moderna. Enquanto rodovias se multiplicavam, ramais de trem eram desativados, sucateados ou simplesmente abandonados. Dar o nome de JK a uma nova ferrovia, que sai justamente de Brasília, é quase uma correção de rota tardia, como se a capital planejada finalmente recebesse os trilhos que faltaram no projeto original de desenvolvimento. A ideia concreta da Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek nasce já dentro de um novo ambiente regulatório. Com o programa ProTrilhos, o governo federal abriu espaço para que empresas privadas pudessem propor, construir e operar ferrovias por autorização, sem depender exclusivamente dos grandes leilões de concessão tradicionais. Nesse cenário, a PetroCity Ferrovias apresentou ao Ministério dos Transportes um pacote de projetos conhecido como Corredor Centro-Leste, que reúne diferentes trechos ferroviários convergindo para o litoral do Espírito Santo. A EFJK é o eixo mais longo e ambicioso desse conjunto, pensado para conectar diretamente o Planalto Central ao Atlântico.
Antes de chegar às pranchetas de engenharia, o projeto passou por uma etapa de estudos econômicos e de demanda, coordenados com entidades capixabas e do Centro-Oeste. O objetivo era responder a uma pergunta simples em linguagem técnica: existe carga suficiente para justificar mais de 1.300 quilômetros de trilhos novos? As projeções sobre grãos, minério, celulose, insumos industriais e contêineres mostraram um fluxo crescente saindo de Goiás, Distrito Federal e norte de Minas em direção aos portos, hoje escoado majoritariamente por rodovias ou por rotas ferroviárias mais longas e congestionadas. No desenho atual, a ferrovia nasce na região de Santa Maria, no Distrito Federal, zona com tradição logística e conexão direta com o entorno sul da capital. Dali, o traçado se estende em direção a Goiás, tocando municípios do chamado entorno de Brasília, como Valparaíso de Goiás, Nova Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa. Esse primeiro segmento funciona como um funil, captando cargas que hoje saem em caminhões espalhados por acessos secundários e concentrando tudo em um eixo único de alta capacidade em direção ao leste. Ao cruzar a fronteira com Minas Gerais, a EFJK se alonga por uma faixa de cidades do Noroeste, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Nessa região, o traçado aproveita corredores naturais entre serras e vales para reduzir a necessidade de túneis profundos e cortes agressivos, ao mesmo tempo em que se aproxima de polos produtores agrícolas e minerais, hoje pouco conectados por ferrovia. A lógica é transformar municípios que vivem à margem dos grandes eixos em pontos de embarque estruturados, com pátios, cruzamentos e, em alguns casos, portos secos integrados à aduana e à indústria local. Já em território capixaba, a linha se aproxima de Barra de São Francisco e segue em direção ao litoral norte do estado até alcançar São Mateus. É nessa faixa final que a ferrovia se encaixa à estratégia portuária. A EFJK nasce orientada para alimentar o Porto Central, complexo privado planejado para receber grandes navios e para se conectar a outros terminais da costa do Espírito Santo. Nesse trecho, os projetos prevêem instalações intermodais onde cargas que chegam de trem podem ser redistribuídas por rodovias regionais, cabotagem e, no futuro, até por outros ramais ferroviários que dialoguem com a EF-118 e com a malha da região de Vitória. O calendário da Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek ainda depende de licenças e desapropriações, mas já existe uma janela de tempo relativamente clara. Hoje, o projeto está em fase de análise ambiental no IBAMA, após a entrega dos estudos de impacto e conta com declaração de utilidade pública emitida pela ANTT em 2024, o que permite avançar na aquisição das áreas ao longo da faixa de domínio. A PetroCity trabalha com a ideia de iniciar as frentes de obra a partir de 2027 e levar a construção pesada ao auge entre o início da década de 2030 e 2031, quando a ferrovia deve entrar em operação plena ligando Santa Maria, no Distrito Federal, a São Mateus, no litoral capixaba. Por trás desse cronograma está um esforço financeiro de grande porte. As estimativas mais recentes para a EFJK apontam um investimento na casa de 15,5 bilhões de reais apenas na ferrovia, considerando cerca de 1.300 quilômetros de trilhos, pátios, sistemas de sinalização e conexões com portos secos. Em paralelo, o complexo logístico completo, incluindo o porto de Uruçuquara, em São Mateus, eleva o pacote para algo em torno de 28 bilhões de reais, combinando recursos próprios, financiamentos de longo prazo e incentivos fiscais federais específicos para a infraestrutura. Em termos de custo por quilômetro, trata-se de um dos empreendimentos ferroviários privados mais caros já estruturados no país, justamente pela extensão da linha e pela necessidade de atravessar diferentes relevos e bacias hidrográficas. No desenho financeiro, a receita futura virá basicamente do frete de cargas, grãos, celulose, minério, cargas containerizadas e insumos industriais. É esse fluxo que precisa pagar a conta da obra e da operação ao longo de décadas. A discussão sobre tarifas de passageiros ainda aparece como cenário de médio ou longo prazo. Não há tabela definida, nem aprovação regulatória específica para esse serviço, mas a lógica é simples. Se em algum momento a demanda em Brasília, Goiás, Minas e o litoral se mostrar robusta e o trem conseguir competir em tempo e conforto com ônibus rodoviários e aviões, a operadora poderá desenhar produtos de viagem com preços na mesma faixa desses modais, variando conforme classe, paradas intermediárias e política comercial.
Por enquanto, o transporte de pessoas permanece como possibilidade estudada e não como compromisso de curto prazo. Do ponto de vista de engenharia, a EFJK é um típico projeto Greenfield de grande porte. A construção começa muito antes do primeiro trilho ser assentado. Topografia fina, sondagens de solo, redefinição de traçados em curva para fugir de áreas ambientalmente sensíveis e compatibilização com rodovias, rios e áreas urbanas. Em campo, a primeira etapa visível tende a ser a instalação de canteiros e acessos temporários, seguida da terraplenagem em vários pontos simultâneos. Cortes em encostas, aterros em vales, implantação de sistemas de drenagem e estabilização de taludes criam a plataforma onde a via permanente será apoiada. Em segmentos mais planos, esse processo é relativamente rápido. Em regiões de relevo quebrado em Minas, cada quilômetro exige cuidado milimétrico para evitar movimentações de massa, erosão e interferência com cursos d'água. Sobre essa base, entram as chamadas obras de arte especiais, pontes, viadutos ferroviários e túneis que garantem a continuidade do traçado com rampas suaves e curvas compatíveis com trens pesados. Em rios maiores, a solução passa por pontes metálicas ou mistas, com vãos capazes de liberar a navegação e suportar comboios de 100 vagões, carregados com dezenas de milhares de toneladas. Em serras específicas, a alternativa é perfurar túneis com métodos convencionais de escavação e revestimento em concreto, coordenando explosivos, ventilação e monitoramento de recalques para não afetar comunidades próximas. Paralelamente, surgem pátios logísticos e portos secos em pontos estratégicos, funcionando como pequenas estações de transformação, onde grãos, madeira, rochas ornamentais e contêineres trocam de modal e seguem viagem até o porto central. A fase final de construção concentra a montagem da via permanente e dos sistemas de controle. Dormentes de concreto e trilhos contínuos soldados formam uma linha projetada para suportar altos volumes de carga com menor necessidade de manutenção. Sistemas de sinalização eletrônica e centros de controle operacional garantem o espaçamento seguro entre trens, o gerenciamento de cruzamentos e a coordenação entre a ferrovia e o porto. Antes da operação comercial, a ferrovia passa por uma etapa de comissionamento, com trens de teste percorrendo o traçado em velocidades progressivas, medindo deformações, ruído e vibração. Se o licenciamento seguir o curso previsto, esse ciclo, do primeiro canteiro ao trem inaugural de carga, fecha em torno de 4 anos de obras intensas para que a EFJK chegue a 2031 com condições de operar como novo eixo de ligação entre Brasília, o interior de Goiás e Minas e o litoral do Espírito Santo. O ponto de chegada da estrada de ferro Juscelino Kubitschek não é um porto qualquer. No litoral norte capixaba, o Centro Portuário de São Mateus aparece nos projetos como um complexo industrial portuário em águas profundas, desenhado para receber navios de grande porte e operar como hub logístico para a América Latina. A área planejada supera 2.000 hectares de terrenos próprios, com um calado projetado em torno de 25 metros, o que permite receber alguns dos maiores navios de grãos e contêineres em operação no mundo. A configuração final prevê dezenas de berços multipropósito, pátios integrados e ligação direta com a ferrovia, criando um corredor contínuo do interior até o cais. Em paralelo ao cenário de carga, existe o capítulo de passageiros. A operadora da ferrovia admite, em documentos e entrevistas, que o trem que ligará Brasília ao litoral do Espírito Santo pode receber serviços de passageiros em um horizonte mais distante. Isso significaria uma ligação inédita entre o Planalto Central, o interior de Goiás e Minas e as praias capixabas, com estações em cidades médias, hoje dependentes de ônibus de longa distância. Em tese, um trem de média velocidade poderia conectar Brasília a São Mateus com paradas estratégicas, oferecendo uma alternativa intermediária entre o avião caro e a rodovia cansativa, com vagões configurados para turismo, negócios e deslocamentos regionais. Na prática, porém, esse cenário exige uma adequação econômica difícil. A prioridade inicial é a carga, que gera contratos de longo prazo e volumes previsíveis para cobrir os investimentos de mais de 12 bilhões de reais na ferrovia e bilhões adicionais no porto. Para passageiros, seria preciso combinar demanda constante, tarifas competitivas e, possivelmente, algum tipo de parceria com o poder público, seja em forma de subsídio, seja em isenções específicas. Ao lado das promessas, a EFJK e o Porto enfrentam um cardápio pesado de riscos. O primeiro é o ambiental.
Tanto a ferrovia quanto o Centro Portuário de São Mateus dependem de licenciamento do IBAMA, com estudos de impacto sobre fauna, flora, comunidades tradicionais e zonas costeiras sensíveis. O próprio ato da ANTT, que declarou utilidade pública para a passagem dos trilhos, reforça que nenhuma desapropriação ou obra dispensa a necessidade de licenças ambientais formais. Em um país onde projetos de infraestrutura frequentemente sofrem reveses em órgãos ambientais e no judiciário, qualquer atraso na emissão de licenças pode empurrar cronogramas de início de obra e inauguração. Há ainda riscos fundiários e sociais. A faixa de domínio da ferrovia corta dezenas de municípios, propriedades rurais, áreas de expansão urbana e, em alguns trechos, regiões com conflitos fundiários latentes. Cada desapropriação exige negociação, avaliação de valor, indenização e registro. Processos contestados podem parar em ações judiciais, encarecer o projeto e fragmentar o avanço das frentes de obra. Em paralelo, a implantação do porto em uma faixa litorânea relativamente pouco estruturada implica transformar comunidades costeiras, redesenhar acessos viários e enfrentar pressões de moradores, setores de pesca e turismo local. No campo financeiro, a FJK e o Porto operam em um ambiente de juros altos, competição por capital e volatilidade cambial, já que boa parte dos equipamentos pesados, sistemas de sinalização e embarcações de apoio é indexada a moedas fortes. Relatórios recentes sobre ferrovias brasileiras lembram que projetos desse porte costumam enfrentar riscos de custo acima do previsto, renegociações de contratos e reprogramações de investimentos ao longo de mais de uma década. Mas e você? O que acha da estrada de ferro Juscelino Kubitschek ligando Brasília ao litoral do Espírito Santo? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista ao vídeo anterior.